Seja muito bem-vindo ao Momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Hoje começaremos uma grande etapa, a leitura do Evangelho segundo João. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz que ilumina a todos estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. João deu testemunho dele quando disse em alta voz: esse é aquele a quem eu me referia quando disse: alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhes perguntar: quem é você? Ele respondeu com toda franqueza: eu não sou o Cristo. Então, quem é você? Perguntaram eles. É Elias? Não, respondeu ele. É o profeta por quem temos esperado? Não. Afinal, quem é você? Precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer de si mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor. Então os fariseus que tinham sido enviados lhe perguntaram: se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta, que direito tem de batizar? João lhes disse: eu batizo com água, mas em seu meio há alguém que vocês não reconhecem. Embora ele venha depois de mim, não sou digno de desamarrar as correias de sua sandália. Esse encontro aconteceu em Betânia, um povoado a leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Era a ele que eu me referia quando disse: um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: vi o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: aquele sobre o qual você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. O que vocês querem? Perguntou. Eles responderam: Rabi, que significa mestre, onde o Senhor está hospedado? Venham e vejam, disse ele. Era cerca de 4 horas da tarde quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar seu irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isto é, Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia. Encontrou Filipe e lhe disse: siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei, e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré? Exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse: aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: vi você sob a figueira antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe perguntou: você crê nisso porque eu disse que vi sobre a figueira? Você verá coisas maiores que essa. E acrescentou: eu lhes digo a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? João, o escritor deste evangelho, começa o mais belo livro, na minha opinião, apresentando Jesus. Ele apresenta João, o Batista, que reconhece e também apresenta Jesus. Ele apresenta André, que reconhece e também apresenta Jesus. Ele apresenta Natanael e Simão, o Pedro, que também reconhecem Jesus. O Criador também afirma que Jesus veio ao mundo que ele mesmo criou, mas o mundo não o reconheceu. Não reconheceram o Cristo, o seu próprio Criador.
João o Batista, quando indagado pelos religiosos, também fez questão de dizer que Jesus, o Cristo, estava no meio deles, mas eles também não o reconheceram. E aqui fica a primeira pergunta: você reconhece Jesus? Você reconhece o Senhor? João vai revelar em todo o seu evangelho quem Jesus é. Parece que este é o objetivo dele, nos fazer reconhecer Jesus, o Cristo. Penso que é por isso que ele vai começar neste primeiro capítulo apresentando ou narrando versos que apresentam diretamente Jesus. Ele vai dizer: ele é a palavra que estava com Deus e era Deus. João declara Jesus e diz que ele é a palavra viva. Afirmar isso é dizer que Jesus é a palavra em ação do universo, a palavra em movimento que criou todas as coisas. Esse é quem Jesus é. João vai dizer: ele é a luz que brilha na escuridão. Jesus é o esclarecimento, a lâmpada que ilumina nossas realidades. Sem ele, não temos como discernir nada, pois estamos em trevas profundas, na escuridão da ignorância a respeito de tudo e de todos. Precisamos da sua luz. Esse é quem Jesus é. Ele criou o mundo. João afirma categoricamente que Jesus é o Criador. Não sei se você entende a dimensão disso, mas João escreveu e declarou isso no verso 10. Sim, o Criador se fez carne e osso como nós. Esse é quem Jesus é. Ele nos deu o direito de nos tornar filhos de Deus. Aos que creem nele e o aceitam, concede o direito de sermos filhos, como ele é filho. Isso é um ato de profunda generosidade e amor para conosco. Ele compartilha conosco sua natureza, sua filiação. Ele compartilha conosco sua primogenitura. Esse é quem Jesus é. O texto ainda revela que quem se torna filho não o faz de forma natural ou por alguma paixão, mas pela vontade de Deus. Isso é extraordinário. João ainda vai dizer: ele é tão pleno que derrama sobre nós graça sobre graça. Sim, aquele que é perfeitamente perfeito transborda sobre nós a sua graça. Aquele que é filho único nos faz também filhos e nos permite desfrutar do que era só seu. Esse é quem Jesus é. Ele revela o Pai. Nunca se viu Deus, nunca se viu o Pai, mas Jesus o revelou. Jesus nos revelou em si mesmo a natureza misericordiosa e amorosa do Pai, que nos amou grandemente e nos adotou em Jesus para sermos seus filhos. Nós, os que cremos. Esse é quem Jesus é. Ele é o Cordeiro que tira nosso pecado. Ele é o Cordeiro que se entregou para pagar a nossa dívida de morte. Sim, ele tira nosso pecado. Uau! Ele é o precioso Cordeiro que morreu em nosso lugar. Esse é quem Jesus é. Ele batiza com o Espírito Santo. Aí é para ficar verdadeiramente aleluiado. Ele batiza com o Espírito Santo. Você sabe o que isso significa? Ele compartilha conosco de seu próprio Espírito, de sua própria natureza eterna, de quem ele mesmo é. Esse é quem Jesus é. Ele é o Cristo. Ele é o novo modelo, o novo Adão, o novo ser coletivo, e nos chama para ser Cristo com ele. Esse é quem Jesus é.
Ele é o Rei. Rei e reina sobre tudo. Reina sobre Israel. E agora nos revela quem somos. Esse é quem Jesus é. Não posso alcançar a profundidade desse texto, mas quero te desafiar a refletir sobre o que tudo isso significa. A refletir sobre quem Jesus é e sobre o que essa verdade impacta e transforma a sua vida. Jesus é o Filho de Deus. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje e o texto de cada dia tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.